Então, a situação é a seguinte. Tem R$ 5.000 parados na conta. A gente olha para esse número e a cabeça já começa a funcionar, né? Qual é o plano? Exato. Como fazer esse dinheiro trabalhar? Isso. E recebemos uma análise em vídeo que mergulha de cabeça nessa questão, traçando um mapa que vai, tipo, do porto seguro dos investimentos até o mar aberto, cheio de oportunidades e riscos. E o nosso trabalho aqui é justamente desdobrar esse mapa. A ideia não é só listar opções, mas, assim, entender a alma de cada uma. Certo. Vamos comparar o caminho da renda fixa com o da variável, olhando não só o quanto se pode ganhar, mas o que está em jogo por trás de cada número. É para ajudar a gente a colocar o dinheiro para trabalhar com mais clareza, sabendo onde você está pisando. Perfeito. Então vamos lá, vamos abrir esse mapa. Com R$ 5.000 na mão, o que a análise diz que pode acontecer em um ano? A primeira parada, como sempre, é aquela que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, a renda fixa. Uhum. O vídeo que analisamos começa pelo feijão com arroz, o básico do básico. CDB, Tesouro Selic, a zona de conforto da maioria. Exato. É o ponto de partida lógico. A análise faz uma simulação bem direta. R$ 5.000 investidos por um ano. No primeiro cenário, um CDB com liquidez diária, rendendo perto de 100% do CDI. Ok. Com a Selic na casa dos 14,90% ao ano, como estimado no material, isso geraria um juro bruto de R$ 745. Bruto. Essa é a palavra-chave, né? Porque aí entra o leão para morder um pedaço. Sempre entra. Nesse prazo de um ano, a alíquota do imposto de renda é de 17,5%. Então, daqueles R$ 745 de juros, o governo fica com uma parte. E o que sobra no bolso, o lucro líquido, é de R$ 614,62. Ok, R$ 614. E o Tesouro Selic, que é sempre visto como o primo-irmão do CDB. Praticamente a mesma coisa. Na prática, é muito parecido. O mecanismo é o mesmo. Você está emprestando dinheiro, mas nesse caso, para o governo. Certo. A análise aponta que, historicamente, o Tesouro Selic acaba rendendo uma coisinha de nada a mais. Na mesma simulação, o ganho líquido ficaria em torno de R$ 619,62. Ah, então R$ 5 de diferença. Isso. Certo, mas aí o material que a gente recebeu joga uma terceira carta na mesa. Uma opção de renda fixa que, pelos números, se saiu melhor que as duas. Uma tal de ALP. Sim, e essa é uma parte curiosa da análise. Essa opção ALP, pelo que o material indica, parece ser um produto de investimento ligado a alguma fintech ou plataforma específica. A rentabilidade bruta é a mesma, uns 750 de juros. A grande sacada, segundo eles, está na estrutura tributária. A alíquota de imposto é de 15%, fixa, depois de 30 dias. Ah, Não tem aquela tabela regressiva que a gente conhece que penaliza resgates mais curtos? então é uma otimização fiscal. É por isso que o resultado final é melhor. Exatamente. Com esse imposto menor, o resultado líquido sobe para R$ 637,50. É o melhor desempenho entre as 3 opções de renda fixa que foram apresentadas. Ok, então temos CDB, Tesouro Selic e essa opção. Na prática, para quem está começando com esses 5.000, essa diferença de 5 ou 20 reais no final do ano realmente importa? Essa é a pergunta certa. Ou a escolha deveria ser baseada em outra coisa, tipo a facilidade de acesso ou a instituição por trás? É isso. A análise foca nos números, mas a decisão no mundo real envolve o que você falou. O Tesouro Selic tem a garantia máxima do governo federal. É o ativo mais seguro do país. Certo. Um CDB de um bom banco tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, até R$ 250 mil. Essa opção OLP, por ser um produto mais específico, provavelmente tem sua própria estrutura de risco que precisaria ser analisada. Faz sentido. Para quem está começando, a paz de espíritos do Tesouro Selic pode valer muito mais que esses R$ 20 de diferença. Faz todo sentido. E ainda nesse campo da segurança, o vídeo menciona um detalhe. Mesmo nesse território seguro, o valor pode dar uma balançada de vez em quando. É a tal da marcação a mercado, certo? Isso mesmo. Confesso que esse termo sempre soa mais complicado do que deveria. É um nome técnico para uma ideia simples.
Basicamente, mesmo um título do Tesouro Selic é um ativo que pode ser comprado e vendido todo dia no mercado. Uhum. Imagine que, por algum motivo, o mercado fica mais pessimista com o Brasil e passa a exigir um juro maior para emprestar dinheiro para o governo. O preço daquele seu título que foi comprado com a taxa antiga pode cair um pouquinho naquele dia, para se ajustar, sabe? É isso a marcação a mercado. Entendi. Então, mesmo sendo renda fixa, não é uma linha reta subindo todo santo dia. Exato. A análise que recebemos até tranquiliza, dizendo que, no histórico, o pior dia de um título desses foi de menos 1,5%. É uma oscilação pequena e temporária. Pequena. Sim, porque se você segurar o título até o vencimento, ele vai te pagar exatamente o combinado. Mas é bom saber que nem o Porto Seguro é 100% imune às marés do mercado. Certo, então na renda fixa estamos falando de um ganho de pouco mais de R$ 600, com uma segurança quase total. Isso. É um resultado honesto, previsível, mas a gente sabe que muita gente com uns R$ 5.000 na mão fica se perguntando, e se eu arriscasse um pouco mais? A análise que recebemos explora justamente esse outro universo. E a diferença de resultado que a fonte apresenta é brutal. Eles saem da calmaria da Selic e pulam de cabeça na Bolsa de Valores, usando como exemplo um ETF. Um ETF. Um fundo de índice negociado na bolsa como se fosse uma ação, né? Exatamente. O código do ativo é ALVP11. E o que tem dentro desse ALVP11? É só comprar o índice da bolsa? Não exatamente. Pelo que a análise descreve, esse é um fundo que segue uma estratégia de valor, ou Value Investing. A ideia é montar uma cesta com ações de empresas que os gestores do fundo consideram que estão baratas. Ah, subavaliadas. Isso. A carteira inclui gigantes como Itaú, Sabesp, Banco do Brasil. Então você não está comprando uma empresa, mas uma tese de investimento através de várias empresas. Ok, a estratégia é comprar o que parece estar em promoção. E como foi o desempenho dessa estratégia no último ano, segundo o material? Aí que o contraste fica evidente. A análise mostra que no último ano, esse ETF teve uma alta de 30,53%. 30%? Se a gente aplicar essa porcentagem nos mesmos R$ 5.000, o ganho bruto seria de R$ 1.526. Peraí, mais de R$ 1.500? E o imposto? Como fica? O imposto sobre ganho de capital em ETFs é uma alíquota única de 15%. Descontando isso, o resultado líquido seria de R$ 1.297. Caramba, 1.297? Isso é mais que o dobro do melhor resultado da renda fixa. Muito mais. Para muita gente ouvindo, a reação imediata deve ser: por que eu colocaria meu dinheiro em outra coisa? O que a análise diz sobre a letra miúda desse contrato? O preço é a ausência total de garantias. Ah, É a troca direta de segurança por potencial. A análise é muito enfática nisso. A palavra-chave é variável. O mesmo ativo que sobe mais de 30% em um ano pode cair 2% ou 3% num único dia. uau! O retorno de R$ 1.297 no passado não garante absolutamente nada sobre o futuro. O valor do seu dinheiro vai depender do desempenho real da Sabesp, dos lucros do Itaú. Se os resultados não convencerem, seu investimento cai. Simples assim. Isso da década perdida é muito contraintuitivo. A gente sempre ouve que no longo prazo a bolsa sempre sobe. A fonte está basicamente dizendo que essa regra tem uma exceção gigantesca de 10 anos bem no nosso quintal. Exato. Essa é uma das crenças mais fortes do mercado e a análise que recebemos usa a história recente do Brasil para colocar um grande ponto de interrogação nela. Certo. Eles destacam o que chamam de década perdida, o período entre 2008 e 2018. Quem investiu no índice geral da Bolsa Brasileira nesse período teve um ganho nominal, em reais, de apenas 19%. 19% em 10 anos. Isso dá menos de 2% ao ano. A poupança deu um banho nisso. Exatamente. É praticamente perder dinheiro para a inflação. Foi um período em que a renda fixa, a Selic, entregou um resultado muito, mas muito superior. E o cenário fica ainda mais dramático quando a gente muda a régua. Como assim? A análise mede o desempenho da Bolsa Brasileira em dólar, usando como referência o IWZ. IWZ, para quem não conhece, é basicamente o principal ETF lá fora para um estrangeiro que quer investir no Brasil como um todo, certo? Perfeito.
é a forma como o investidor global enxerga a nossa bolsa. E nessa perspectiva, entre 2008 e 2018, o mercado brasileiro, medido em dólares, não subiu 19%. Ele, na verdade, perdeu 65% do seu valor. Deixa eu processar isso. Um investidor estrangeiro que apostou no Brasil em 2008 e ficou até 2018. Ele perdeu 2/3 do dinheiro dele em dólar? É uma destruição de valor gigantesca. É brutal. E a fonte ainda adiciona que mesmo hoje, depois de toda a recuperação recente, a nossa bolsa em dólares ainda está 62% abaixo do pico que atingiu lá em 2008. Nossa! E o vídeo que recebemos tenta explicar o porquê disso. Qual a causa raiz dessa estagnação toda? Sim, a análise conecta esses números a fatores estruturais da economia brasileira. Cita a desindustrialização do país, a perda de relevância de marcas nacionais que eram gigantes no passado, como a Gradiente, por exemplo, e aponta também a instabilidade política crônica que vivemos desde 2011, que, segundo a análise, acabou aumentando a nossa dependência das commodities, principalmente do agro, mudando a cara da nossa economia e, consequentemente, da nossa bolsa. Ok. O cenário pintado pela análise é bem sombrio. Uma década inteira perdida, valor destruído em dólar. Mas essa visão do índice, do mercado como um todo, não conta a história inteira, né? Não mesmo. A fonte faz uma ressalva importante. Investir na bolsa não é a mesma coisa que investir em todas as empresas da bolsa. Esse é o ponto de virada da análise. Eles argumentam que o índice é apenas uma média, e uma média pode esconder extremos. Para provar o ponto, eles trazem contra-exemplos. Certo. Mesmo durante a tal década perdida, algumas empresas tiveram um desempenho espetacular. A WEG, por exemplo, é citada com uma valorização de 1.613% nesse período. 1.600%. Isso, a Raia Drogasil, com 941%. Isso mostra que a seleção de ativos, o famoso stock picking, fez toda a diferença. Ok, a gente viu que escolher a empresa certa é fundamental. Mas a fonte argumenta que como você investe é tão importante quanto no que você investe. E eles trazem um exemplo que, honestamente, parece até mentira de tão forte. É um exemplo que muda a percepção de muita gente. Eles pegaram a Petrobras, uma empresa que é o retrato da volatilidade. Viveu o auge do pré-sal, o fundo do poço da Lava Jato. Altos e baixos extremos. Exato. A simulação é simples. E se uma pessoa tivesse investido R$100 por mês, religiosamente, todos os meses, e sempre que recebesse dividendos, usasse esse dinheiro para comprar mais ações? R$100 por mês, na Petrobras. E ao longo de, digamos, 20 anos, qual foi o resultado? É aqui que o queixo cai. O total investido, dinheiro que saiu do bolso da pessoa ao longo dessas 2 décadas, seria de R$18 mil. O patrimônio final acumulado... R$914 mil, com 18 mil investidos. Isso! É uma multiplicação por mais de 50 vezes. Como essa mágica acontece? Qual é a lógica por trás desse número que parece absurdo? Não é mágica, é matemática. A lógica tem 2 pilares. O primeiro é que, ao fazer aportes constantes, o investidor compra ações em diferentes momentos. Entendi. Ele compra quando a ação está cara, no auge da euforia, mas também compra quando a ação está no chão, no auge do pânico, como na crise da Lava Jato. Isso faz com que o preço médio de compra dele ao longo do tempo seja muito vantajoso. Ele dilui o risco de entrar no mercado num momento ruim. Exatamente. E o segundo pilar são os dividendos. Imaginei. Reinvestir os dividendos acelera o processo de forma exponencial. É o efeito bola de neve. O dinheiro que a empresa te paga vira mais ações que no futuro te pagarão mais dividendos, que virarão mais ações. É a força dos juros compostos atuando na sua forma mais brutal. Então, o que tudo isso significa para aquela pessoa lá do início, com R$5 mil parados na conta? Como ela usa toda essa informação para decidir entre a segurança dos R$600 e a possibilidade dos R$1.300 com todos esses riscos? A análise conecta tudo isso de forma muito direta. A resposta não está no investimento, está no investidor. No perfil de cada um. Exato. Para o perfil conservador, que a fonte descreve como aquele que não dorme à noite se vira o patrimônio cair, mesmo que seja por um dia, o caminho é a renda fixa.
Para quem está começando, o vídeo reforça que esses R$ 5.000 deveriam formar uma reserva de emergência num CDB, Tesouro Selic ou algo do tipo. E para quem tem um estômago mais forte? Aquele perfil que está pensando mais a longo prazo. Para esse perfil, que entende que a volatilidade é o preço que se paga por retornos maiores e que planeja fazer aportes regulares, a Bolsa tende a oferecer as melhores oportunidades. Certo. A ideia é que os R$ 5.000 não seria uma aposta de tudo ou nada, mas o pontapé inicial de uma jornada de aportes mensais, replicando aquela estratégia que vimos no exemplo da Petrobras. Perfeito. E para amarrar tudo, a análise termina com uma lógica econômica fundamental. No longo prazo, dentro de uma economia capitalista, é matematicamente insustentável que a taxa de juros supere consistentemente o crescimento das empresas. As empresas pegam dinheiro emprestado, pagando juros, para investir e gerar lucro. Elas precisam gerar mais valor do que o custo do dinheiro, entende? É por isso que ações de boas empresas são o ativo com maior potencial no longo prazo. Mesmo que, como a própria análise mostrou, existam ciclos terríveis de 10 ou 15 anos no meio do caminho. Resumindo toda essa nossa conversa, saímos da previsibilidade da renda fixa com seu lucro modesto, mas quase certo. Isso. Mergulhamos na montanha-russa da Bolsa, vimos o potencial de ganhos muito maiores, mas também o risco de décadas de estagnação. E no fim, a conclusão da análise é que o tempo, os aportes constantes e o reinvestimento são as ferramentas mais poderosas para navegar essa volatilidade. Exatamente. A escolha final depende do estômago e dos objetivos de cada um. Não existe um investimento melhor em absoluto. Certo. Existem ferramentas adequadas para trabalhos diferentes. A fonte até menciona de passagem no final outras classes de ativos como CRI e CRA. Ah, sim. São títulos de renda fixa mais ligados ao setor imobiliário e do agro, que podem oferecer retornos maiores, mas com um risco de crédito muito mais elevado. Ou seja, mesmo no mundo da segurança, existem vários níveis de risco. O que nos deixa com uma pergunta para quem nos ouve refletir. Depois de entender essa dinâmica fundamental entre a segurança da renda fixa e o potencial de crescimento da Bolsa, o que vem a seguir? Talvez o próximo passo nessa jornada seja justamente desvendar esses ativos mais complexos que prometem retornos maiores, mas exigem uma compreensão muito mais profunda do risco que está escondido ali.